Bom dia a todos. Vai me deixar falar hoje? Oh. Eu tô permitido, então. Aquela história de lugar de fala, né? Será que o homem tem lugar de fala na doença coronariana da mulher? Talvez sim. Então vou deixar você começar, fique à vontade, primeiras damas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora desse congresso, um evento de extrema importância por ajudar e contribuir na formação de futuros profissionais. Trazer medicina ética baseada em evidência hoje em dia é um desafio, e eu faço muito gosto de estar aqui contribuindo com esse momento. Eu sou Luciana Serfati de Holanda e, juntamente com o meu grande parceiro de vida e de profissão, irei falar sobre um tema de extrema importância. E por que isso é tão importante? Simplesmente porque a doença isquêmica na mulher, ela não grita como no homem. Ela é silenciosa e merece que a gente tenha olhos e ouvidos atentos para enxergar o que ela traz por trás de tudo isso. E é muito importante entender que hoje em dia muito se fala sobre câncer de mama, mas o que não se sabe é que o câncer de mama ele mata muito menos do que a doença cardiovascular em mulheres. A doença cardiovascular ela mata mais que o dobro e nós estamos falando mais do que mata menos. Observe que as doenças cardiovasculares elas correspondem em mulheres a um percentual maior e mulheres jovens, elas estão morrendo mais que homens. Hoje em dia, os homens jovens, o infarto ele tem reduzido nessa população. Já em mulheres com menos de 55 anos, as taxas estão contínuas e muitas vezes até aumentando nesse grupo. E por que isso acontece? Existe realmente uma diferença entre os sexos? Sim. A anatomia é diferente. Mulheres possuem coronárias mais finas do que homens, por exemplo. Além disso, após a menopausa, nós temos coronárias mais enrijecidas. Como se não bastasse, a carga aterosclerótica é menor em mulheres. Nós temos placas menos volumosas. E o mecanismo de infarto em homens, classicamente, é por ruptura. Já em mulheres, é mais por erosão. Mas nós não infartamos apenas com placa de gordura, como se, sabe, em muitos CATs que a gente fica esperando, cateterismos, com placa aterosclerótica. A mulher ela pode infartar por dissecção de coronária, especialmente durante a gestação ou puerpério. Ela também pode fazer disfunção microvascular, além de situações como o Takotsubo. E qual a importância de falar tanto sobre o tema? São os fatores de risco. Por quê? Sabemos que nós somos subrepresentadas nos scores de risco. O score de Framingham, que é um dos scores mais reconhecidos para saber risco cardiovascular, as mulheres elas são subrepresentadas. Porém, quando eu digo que uma mulher ela é baixo risco cardiovascular, será que ela é mesmo? Eu preciso atentar para outros fatores de riscos que estão sendo subestimados. Por exemplo, os fatores de riscos tradicionais que são iguais em ambos os sexos, como, por exemplo, diabetes. A mulher que é diabética, ela tem maior risco cardiovascular de até 3 vezes do que o mesmo homem que também é diabético. Além disso, o tabagismo, ele aumenta em mulher 25% mais chance de ela vir a ter um evento cardiovascular no futuro em relação ao homem. E a hipertensão, ela é mais subtratada em mulheres. Isso não sou eu que estou dizendo, existem estudos. Como se não bastasse, nós temos fatores de riscos que são específicos do sexo. Por exemplo, uma menina que entrou na menopausa, que entrou na primeira menstruação precoce, ela vai ter mais risco cardiovascular no futuro.
Além disso, mulheres que já tiveram, por exemplo, durante a gestação, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, também é risco cardiovascular futuro. Mulheres em idade fértil com ovário policístico também é fator de risco. E nós precisamos levar em conta isso. Mulheres em uso de contraceptivos à base de estradiol, por exemplo, as pílulas combinadas que muitas estão usando por aí, também é fator de risco. Mas isso os scores não te dizem. Assim como os fatores de risco sub-reconhecidos. Não é frescura tratar ansiedade, depressão. Além disso, o abuso sexual precisa ser conversado dentro do consultório. Além de baixa escolaridade. Fatores como esses aumentam em até 2 vezes mais a chance de mulheres desenvolverem eventos cardiovasculares no futuro. Precisamos entender também que a gestação é uma grande prova ao coração da mulher. Na verdade, é o nosso maior teste de esforço. Nós passamos por uma fase fértil, em que eu já acabei de falar para vocês diversos fatores que na minha anamnese é importante eu investigar, porque os scores clínicos tradicionais não vão perguntar, e aí eu entro numa gestação em que mulheres que tiveram pré-eclâmpsia ou simplesmente uma hipertensão gestacional, elas aumentam em até 3,7 vezes mais a chance de se tornarem hipertensas no futuro e de desenvolver um infarto no futuro até 2 vezes mais. Mulheres que desenvolveram diabetes gestacional também desenvolvem cerca de 7 vezes mais chances de serem diabéticas no futuro e também aumenta em exponencial a chance de terem um infarto no futuro. E isso cerca de até mesmo quando essa mulher já não tem mais os níveis glicêmicos alterados. Por mais que essa mulher tenha normalizado os níveis de pressão e de glicemia no pós-parto, ela ainda assim vai ter risco cardiovascular elevado. Além disso, abortos de repetição ou parto prematuro. Ou seja, o problema não acaba quando eu tiro o bebê. Eu preciso ter olhos e ouvidos atentos para saber que uma mulher dessa não pode ter alta do obstetra sem passar pelo cardiologista e ficar acompanhando o resto da sua vida. Porque eu preciso trabalhar com essa mulher com metas cardiovasculares de LDL e de hipertensão diferenciadas, porque os scores eles não vão me alertar. E aí, passamos por toda essa fase e lá vem ela, a grande, a capeta da menopausa. Nós passamos por isso, eu ainda não passei, mas vou passar. E nessa fase, a mulher ela perde a proteção do estrogênio, que é um grande hormônio que nos protege. Ela vai aumentar a rigidez arterial por conta disso, vai reduzir o HDL, que é o colesterol que nos protege, aumentar o LDL, aumentar o acúmulo de gordura abdominal, ou seja, eu aumento gordura visceral. Além disso, menopausas precoces antes dos 45 anos também é fator de risco específico do sexo, causando com isso maior potencial inflamatório e eventos cardiovasculares. É importante entender que o tratamento hormonal nessa fase, ele é muito bem aceito, mas para tratamento de sintomas. Ele não previne risco cardiovascular. Eu não posso fazer terapia hormonal com o intuito de dizer que eu estou reduzindo o risco cardiovascular futuro. As nossas sociedades não contribuem com esse tipo de estratégia. E as apresentações do infarto na mulher, elas são diversas. Eu preciso entender essas etiologias. Como eu falei anteriormente, a mulher, assim como o homem, mas num percentual muito maior, ela não infarta apenas por placa de gordura. Eu posso ter CAT normal, como por exemplo numa minoca, em que eu tenho troponina alterada, eu tenho um infarto de fato, muitas vezes até alteração eletrocardiográfica com supra do segmento ST, mas o cateterismo deu com lesões menos de 50%. Ou até mesmo assim, sem lesão. Era o que antes a gente falava muito em CAT branco. Hoje a gente sabe que não é tão simples assim.
Além disso, eu tenho uma apresentação de INOCA, que é a isquemia, que foi verificada por outros exames que nós vamos falar aqui, mas que eu não tenho placa obstrutiva. Também tenho a ANOCA, que é a angina, uma angina refratária. A mulher realmente sente e muitas vezes é subestimada, dita como frescura. E, na verdade, eu tenho a angina, mas não tenho placa. Além disso, eu preciso pensar na dissecção espontânea de coronária, como já falado anteriormente, especialmente em mulheres que infartaram durante a gestação ou no puerpério. E doença microvascular. Sair da casinha de que eu tenho apenas as coronárias principais, DA, coronária direita, são artérias epicárdicas, e eu preciso entender que eu tenho toda uma microvasculatura por trás disso. E em mulheres, essa microvasculatura ela é mais fina do que de homens. E com isso também eu tenho uma redução de formação de óxido nítrico e menos vasodilatação, sendo mais propício para ter angina e ter um infarto por doença microvascular. Agora eu deixo tu falar, pode falar. Então quer dizer que o homem é escandaloso. É isso, mulher silenciosa. Exatamente. Tá bem. É só ter uma gripe que já viu. Eles estão em coma na UTI. Mas tu tens que entender que a dor de cabeça de uma gripe no homem, a dor é tão intensa que parece a dor do parto. Então, é o que a gente sofre. Eu vou falar um pouquinho de história, o Charles falou de história. Por exemplo, é muito importante a gente entender que a gente está mudando o nosso entendimento sobre a medicina, que a gente cada vez mais está tirando apenas do tecnicismo para levar realmente para o humanismo e entendendo muito mais essa relação da mulher com a medicina. Existe um termo ainda utilizado que é a histeria, né? Que surgiu justamente porque hístero, útero, eram as mulheres agitadas e agressivas que melhoravam após ter orgasmo. E aí inventou-se uma técnica de orgasmo múltiplo, onde as mulheres iam para relaxar dessa histeria. E a gente vai entendendo que tratar paciente não é só a gente saber se tem ou não uma placa de coronária ali com obstrução, é saber se aquele sintoma está realmente causando desconforto, dor, atrapalhando o dia a dia. E é frequente a gente fazer exames do nosso paciente, elas nos procuram justamente por esses sintomas, falta de ar, fadiga, náusea, dor na mandíbula. E olha lá, fadiga. Quantas mulheres modernas no seu dia a dia não estão sofrendo de fadiga sem saber que, na verdade, estão fazendo o seu coração sofrer? Um sintoma que parece ser simplesmente aquele da sobrecarga, em que elas se cobram, será que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo? Será que eu estou dando conta do que eu tenho que dar? E vem aí a ansiedade, depressão, que a gente sabe aumentam as chances de infarto, principalmente em mulher. Síndromes como Takotsubo, síndrome do miocárdio, do síndrome X, que antigamente a gente chamava, que na verdade pode levar a mulher à morte. E nós, como cardiologistas, temos que entender que a gente tem que tratar, porque se a gente não tratar, a gente pode perder a chance de salvar uma vida. Bem, dentro dos exames em que a gente vai enfrentar e pesquisar isquemia, não vamos diferenciar de doença coronariana, é saber se a circulação está adequada. E o teste ergométrico, com certeza, é o exame mais comum da gente pedir no ambulatório, é aquele feito no esforço. E em mulheres, a gente pode ter um negócio chamado de falso positivo. O que é isso? Faz o esforço no esforço da isquemia, mas quando a gente vai pesquisar a doença coronariana não está presente. E aqui eu lanço o primeiro alerta. Não é falso positivo. Se o exame deu isquemia, ele é positivo. Só que ele não tem doença coronariana macrovascular, tem microvascular. E doença microvascular, se não for tratada, pode levar a insuficiência cardíaca, lesões miocárdicas graves, inclusive a morte. Lembrar
que, apesar de ter uma baixa acurácia para lesão obstrutiva, exames em que o paciente atinja menos de 5 METs são exames de grande risco. E o que é MET? MET, pessoal, é o seguinte: começou a chover, a gente precisa correr para se abrigar da chuva. Se eu não conseguir correr para me abrigar da chuva, eu estou abaixo de 5 METs no meu esforço. É o tiro de curta distância. A pessoa que não consegue fazer esse tipo de atividade ou faz esse tipo de atividade e fica exausta depois, ela tem um risco maior de infarto. Então a gente tem que tomar muito cuidado e valorizar esses sintomas. A solução então seria fazer o teste cardiopulmonar, a ergospirometria, que você já deve ter visto, aquele com a máscara, onde a gente vai avaliar a capacidade de usar o oxigênio e inalar o gás carbônico, ou seja, avalia realmente o metabolismo dessa mulher. Se a gente for comparar os testes de perfusão miocárdica, teste ergométrico, cintilografia e o eco de estresse, na mulher a sensibilidade com certeza é maior com o eco de estresse. Mas sensibilidade, ou seja, é a capacidade de detectar que tem problema. E especificidade é a capacidade desse problema ser realmente algo grave. Em relação à especificidade, a gente vai também para o ecostresse. Infelizmente, o ecostresse não é um exame muito fácil de a gente conseguir. Aqui em Belém, a gente tem algumas dificuldades, então a gente sempre recorre para cintilografia e teste ergométrico. Problema, como eu já falei, existe o falso positivo, na cintilografia também não é diferente. Mulher tem mama, mama tem gordura, gordura atrapalha a gente captar imagens, atrapalha a gente captar voltagem elétrica, porque gordura é um isolante elétrico. E isso pode dar exames que são alterados e a paciente não ter doença grave. Mas reforço, prestar atenção se essa alteração realmente não é isquêmica ou se foi um artefato, porque se realmente for isquêmica, mesmo que não tenha obstrução, a gente tem que fazer o tratamento dessa mulher. Ou seja, na mulher o problema não é só detectar, é interpretar corretamente o que nós estamos detectando. Ou seja, entender o que a mulher não fala, né? Sempre a parte mais difícil. O CAC, né, o exame de score coronariano, a angiotomografia de coronária, ela tem um probleminha na mulher. A mulher não faz tanta calcificação quanto no homem. Então, às vezes, alterações pequenas, minúsculas, já são suficientes para nos mostrar que essa coronária já tem doença. E uma coronária doente, ela tem uma chance maior de infartar. É muito comum a gente ver pessoas ficarem super preocupadas quando fazem um exame e dá uma lesão de 70%, 80% no seu exame, mas quando a lesão de obstrução é em torno de 30%, 20%, não fica tão preocupado assim. Para risco de infarto, não faz diferença. Na verdade, a menor lesão é até maior chance de ter infarto. Então, prestem bem atenção, se tem doença coronária, tem que tratar com o máximo de meta possível. Na mulher, a angiotomografia realmente ela muda o jogo porque a gente vai ver o que está acontecendo. A mulher tem dor típica, chega no consultório, passa por vários médicos, geralmente, não, isso é piti, isso aí não tem nada a ver. E como a doutora Luciana falou, mulheres jovens estão infartando mais. Nós tivemos alguns casos de mulheres com 16 anos, pessoal, infartando. Não foi só um caso. Então, vamos prestar atenção, porque realmente, hoje, né, a mudança de ritmo, estresse, o uso de esteroides anabolizantes está aumentando muito o risco de infarto em mulheres jovens. Então, na mulher, o problema não é só se tem ou não placa, é entender se ela pode ser, que ela pode ser invisível aos nossos olhos. Bem, a ressonância nuclear magnética, então, com certeza tem uma vantagem, porque nela a gente consegue avaliar a perfusão miocárdica, ver se o músculo cardíaco está bom ou não, se tem fibrose, se aquela lesão que a gente viu isquêmica não é uma lesão microvascular. Problema, o custo, realmente não dá para a gente pedir para todas as mulheres, tá? E nem todo plano de saúde cobre, infelizmente, tá bem? Então, fazer o uso racional. Para qual mulher a gente vai pedir? Geralmente aquela com sintomas persistentes, apesar do tratamento adequado, a gente vai realmente continuar essa investigação. A coronária na mulher, a coronariografia, o cateterismo na mulher,
ele tem um pouquinho mais de risco, como a doutora Luciana falou, as artérias da mulher são mais finas, são mais delicadas, então a gente tem que ter cuidado ao indicar um cateterismo nesse cenário, porque pode sim ter risco do exame de sangramento, perfuração, lesão. Os rins da mulher sofrem mais pelo mesmo motivo, né? Artérias mais finas, tem menos perfusão, então a gente tem que hidratar melhor. Na mulher, o problema, como diz, não é só diagnosticar, mas fazer o tratamento correto, não deixar para lá os sintomas. E fazer o uso racional das indicações terapêuticas. A gente pode pensar que tratamento de isquemia é apenas abrir artéria. E eu reforço aqui. Isquemia é o sinal de que a perfusão não está adequada. Abrir a artéria não necessariamente vai melhorar sintomas, e a gente tem estudos robustos mostrando isso, e não necessariamente vai reduzir mortalidade. A gente tem a intervenção percutânea, o famoso stent coronariano, uma molinha que vai e abre a artéria, melhora a perfusão, mas se a gente não reduzir glicemia, colesterol, melhorar a pressão, melhorar a atividade física, o autocuidado, fazer com que a mulher se olhe, porque ela olha para todo mundo na família, ela cuida do marido, eu sou um marido que não dá problema, né? Não dá o trabalho, mas outros maridos por aí dão muito trabalho, entendeu? Os filhos, leva para terapia, atrás, dá plantão, paga boleto, e a gente ela não para olhar para si, para cuidar de si, tá bem? Isso é muito importante a gente chamar a atenção para que a mulher se cuide, faça atividade física, uma boa alimentação, que tenha o seu momento de lazer, tenha o seu momento de relaxamento, o seu day off, né? A cirurgia é a cirurgia de bypass, a revascularização do miocárdio. Ela é mais difícil na mulher justamente pelas coronárias finas, então vejam que a anatomia, né, acaba atrapalhando a nossa evolução. Tem mais risco de infecção pós-operatória porque quando a gente faz principalmente a mamária é a artéria que irriga a mama, então por isso acaba tendo mais risco. E as arritmias, lembrar que as mulheres desenvolvem mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? E aí, o ecocardiograma, meus alunos sabem, ele não serve para dar diagnóstico de insuficiência cardíaca, o diagnóstico ele é clínico e o ecocardiograma nos ajuda a classificar essa insuficiência cardíaca. Ter uma fração de ejeção preservada não significa não ter sintomas. Então aquela mulher que chega com cansaço, com típico de insuficiência cardíaca, faz o ecocardiograma, deu normal, não significa que não tenha nada. Esse coração pode estar um pouquinho mais rígido, ele não acomoda, ele não relaxa para receber o sangue da forma adequada, aumentando a pressão lá no capilar pulmonar, levando a cansaço. E a fibrilação atrial em mulheres, ela é mais sintomática. Sabe aquelas queixas de palpitação que às vezes não são tão relevadas? Ah, não, isso aí é frescura ou coisa parecida, às vezes pode ser palpitação secundária, uma fibrilação paroxística, aquelas fibrilações que dão e passam, que às vezes a gente não consegue pegar no holter normal, tem que fazer um looper de 7 dias. Lembrar que a gente pode anticoagular a mulher com os DOACs sem problema nenhum. E o tratamento? Olha, geralmente todos os estudos mostram que as mulheres nos estudos estão fazendo doses mais baixas ou não fazendo todas as medicações necessárias para a redução do seu risco cardiovascular. Parece que nós, cardiologistas, a gente, quando começa a tratar uma mulher, a gente não leva tanto a sério, achando que, poxa, é mulher, a gente tinha aquele conceito de que mulher infarta menos, tem mais proteção cardiovascular, então não precisamos tratar tanto. Temos que buscar objetivar metas, a dose máxima da medicação tolerada, LDL no alvo, glicemia no alvo, baixo peso, cintura abdominal adequada, tá bem? As terapias são tão eficazes na mulher quanto no homem, então não tem por que fazer diferente. E botar a mulher para fazer o que ela gosta, tá bem? Atividade física, pilates, dança, teatro, canto, tá? Não sobrecarregar. E aí eu me coloco no ponto, no lugar de fala de homem, né? A gente tem que ser suporte. Hoje em dia, eu costumo falar, ser papai pinguim. O que é papai pinguim? Papai pinguim é o que cuida dos ovos e cuida do bebê até que ele possa ficar bem, enquanto a mulher, depois de ter passado por um longo tempo de gestação, vai se alimentar, vai descansar.
Se a gente não tiver realmente dando nosso suporte, a nossa parte, sendo papai pinguim, a gente vai perder as nossas mamães pinguins e aí não é legal. Bem, a cardiologia da mulher não exige mais exames, tá bem? Mas exige um novo olhar para essa mulher, tá bem? Não existe histeria, né? Apenas dá o carinho adequado que elas ficam calmas e felizes, tá bom? Muito obrigado, pessoal.